Pessoal, parabéns! Esse é o nosso vídeo que a gente fala do beta positivo, que é tudo que a gente quer, né? Realmente algumas pessoas ali não acreditam quando olham o resultado. E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é realmente parabéns. É de fato uma vitória tanto para o médico quanto para o paciente. Algumas pacientes sabem quão difícil é esse caminho, né, de tentar engravidar, principalmente se tiveram algumas falhas anteriores, que vai ser o nosso último vídeo aqui falando sobre beta negativo, mas quando o beta dá positivo realmente pode comemorar bastante, porque isso é uma vitória. Mas é uma vitória porque você tentou, a resiliência aconteceu, e é uma vitória porque você, quando tem o beta positivo, você aumenta as suas chances, por exemplo, de, mesmo se essa gestação não der certo, as outras têm uma chance maior de dar certo. Porque o seu endométrio ali que já recebeu o embrião, ele mostrou que já é um endométrio receptivo, que a gente chama. Então, para a reprodução humana, ter um beta positivo é muito importante. Já mostrou pra gente que, biologicamente falando, o seu útero já foi capaz de receber um embrião. E isso é realmente muito positivo. Então, parabéns. E aí vamos falar agora um pouco sobre o que fazer. A primeira coisa é o que não fazer. Essa é uma coisa que a gente fala, o que não fazer, que é fazer o exame antes do tempo. André, dá uma cortada nisso aí. Mas basicamente a gente sabe que muitas pacientes fazem os exames de urina antes, estão fazendo no 6º dia, no 7º dia, no 8º dia. Realmente isso a gente não orienta, a gente sabe que é quase impossível das pacientes fazerem isso, mas eu acho que só gera ansiedade, mesmo porque algumas vezes dá negativo no primeiro dia, né, que ela faz o beta, e ela vai ter um positivo 2 ou 3 dias depois, e isso é super importante. Então, aguentar ali a ansiedade, fazer o beta no dia. Eu recebi uma paciente uma vez, que eu não lembro, que eu não esqueço desse caso, que alguns anos depois, acho que 2 ou 3 anos, ela foi tirar uma caixa do armário, não sei se foi ela ou o marido, que ela tirou a caixa e caíram acho que 30 ou 40 testes de urina que ela fez ali durante o processo da FIV dela, que ela nem lembrava que ela tinha feito. E ela chegou e falou pra mim que chegou a fazer 2 ou 3 testes no mesmo dia. Então é super aceitável aí essa ansiedade, mas realmente só atrapalha um pouquinho o processo. Fazer o beta no dia, isso é super importante, porque o nível do beta ele pode exemplificar pra gente ali, ou dar uma boa estimativa de quantas gestações foram geradas. Quando é feito o beta, então, ele é feito 9 dias depois da transferência de embrião em blastocisto em 5º dia. Então, embriões de 5º dia transferidos no 9º dia é o blastocisto, e se ele for transferido no 3º dia, o beta é feito 11 dias depois. De qualquer forma, são sempre 14 dias depois do início da progesterona. 9 dias da transferência do blastocisto, 14 dias depois do início da progesterona, fechado? Então fazer o exame de gravidez ali, o beta, no dia do exame de beta mesmo. Se você tiver um resultado entre 60, 70, até 120, 130, esse é um resultado muito bom, um beta-HCG positivo bom, mas normalmente é um beta-HCG de gestação única, que a gente chama. Se você tiver um beta-HCG de 230, 240, 250, esse beta-HCG já é uma estimativa de uma gestação gemelar. Se você tiver transferido ali 2 embriões, é mais sugestivo ainda, porque você transferiu 2 embriões, você tem um beta muito maior. Aqui tem um detalhe, é muito fácil a gente errar essa estimativa. Por quê? Porque é possível que ele tenha, por exemplo, implantado no dia seguinte, né? Ou seja, você tem um dia a mais, você está fazendo um dia antes, então o beta dá mais baixo, mesmo assim a gestação gemelar. Ou você pode também ter uma gestação gemelar que começou gemelar e 2 ou 3, 4 dias depois um deles não evolui bem, e você tem uma gestação única. Então muitas vezes a gente erra, isso não é uma estimativa real ali de quantas gestações, mas dá pra gente ter uma boa ideia do que está por vir, se é uma gestação única ou se é uma gestação gemelar. Lembrando sempre que a gestação gemelar ela é teoricamente uma dificuldade adicional, né? Gestações, gravidez com gestação gemelar, elas têm um cuidado adicional, que são os riscos de prematuridade, algumas outras coisas, mas a gente sabe que o casal aí que está tentando ter filho, quando tem 2 filhos de uma vez, também não é nada ali do outro mundo negativo.
para a constituição familiar, tá bom? Então a gente já falou um pouco do beta, e a primeira coisa que a gente quer falar aqui nesse vídeo é não parem os remédios que você está usando. Essa é uma coisa super importante, porque o que mantém a gestação ali em curso é o uso dos remédios que você está usando. Não parar os remédios que você está usando é o essencial, porque é ela que segura, são os remédios que estão segurando a gestação. E se você parar ele, você sim, mesmo grávida, vai perder a gestação. Por quê? Porque não é a gestação que gera a manutenção dela, é o corpo lúteo. E normalmente pacientes que estão fazendo tratamento de reprodução humana, ou eles não tiveram corpo lúteo quando é preparo de endométrio, ou o corpo lúteo dele foi danificado pela aspiração dos óvulos, o que a gente chama de luteólise. Então, em nenhuma das duas situações o corpo lúteo ele é funcionante. Então, manter os remédios são obrigatórios, senão você perde a gestação. E a outra coisa é vida normal, sem exageros. Aqui as mesmas coisas que valem, por exemplo, para o beta positivo, né, para esperar o beta positivo, que é no dia, vale também pós-exame de gravidez positivo, que você deve esperar por um período prolongado no início, até você fazer o seu primeiro ultrassom. Uma outra coisa que todo mundo pergunta é quanto tempo depois do beta positivo dá para fazer o primeiro ultrassom. As pacientes acham que é na primeira consulta quando volta com o médico, isso não é verdade. Isso deve ser esperado um pouco. Ele normalmente é feito uma semana e meia, 2 semanas depois ali do beta positivo, para conseguir ver o número de sacos gestacionais, o número de gestações e se está tudo bem com a gestação. E aí que a paciente procura o obstetra dela e começa o pré-natal. Fechado? Tudo de bom, beta positivo, essas orientações finais e parabéns aí para quem acompanha o desafio até o final. A gente deve gravar um vídeo a mais, que é quando o beta dá negativo, tá bom? Falar um pouco de o que pode acontecer, que é uma realidade. O beta pode dar negativo, vocês têm que estar muito próximo do médico para entender que o beta pode dar negativo. Tem várias alternativas, várias explicações que a gente vai falar no próximo vídeo. Obrigado, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.